Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E ontem a gente percebeu que o mercado decidiu abrir o bolso, jogar mais e mais dinheiro na mídia que já é bancada pelo mercado, porque a opinião pública já está entendendo claramente quem é o verdadeiro inimigo do povo. E tá claro que não é meramente o tal centrão, que são partidos de direita também, mas a extrema-direita, os milionários e os bilionários. E é o que aconteceu. Acho que no início dessa semana aqui eu fiz um vídeo e eu citei aqui para vocês o livro do Noam Chomsky, Mídia, Propaganda Política e Manipulação. E lá nesse vídeo eu até citei para vocês aqui que o Noam Chomsky cita que em alguns momentos da discussão e a luta de classe nas sociedades, isso desde os exemplos que ele cita nos Estados Unidos da América, apesar da mídia ser utilizada para manipular a opinião pública, para obter resultados políticos e ter atendido seus interesses particulares, existem algumas situações que o clamor público é tão grande que a mídia simplesmente não consegue ignorar. E no início da semana isso ficou bem claro. Não dava para ignorar a mobilização que aconteceu tanto nas redes sociais de militantes do campo da esquerda, quanto também nas redes sociais de vários brasileiros, até que se identificam como pessoas do campo da direita. A mídia prontamente ali no primeiro momento trouxe ali esse debate, ouviu inicialmente pessoas que concordavam com essa tese de que o Congresso era inimigo do povo e que a direita e o centrão estavam só atrás de benefícios e tudo mais. Porém, ontem, o Jornal Nacional incumbiu-se ali de fazer o trabalho que sempre fez, né? E mais uma vez, uma análise nossa aqui tá certo. A gente sabe que os grupos ligados aí à grande mídia têm profissionais que fazem o chamado jornalismo profissional. Como a gente faz aqui na Revista Fórum também, né? O jornalismo profissional. O grande problema é que a grande mídia tradicional, por conta justamente de ter esse casting, vamos chamar assim, de jornalistas bastante conhecidos, alguns muito carismáticos, inclusive, trazem ali essa estrutura que é montada para poder se comunicar com as massas, para poder, às vezes, dar uma no ferro, uma na rosa e outra na ferradura. Uma no cravo e outra na ferradura, vai depender do ditado da sua região aí. E é o que é que está acontecendo neste momento que a gente está falando aqui com vocês. Neste momento, está viralizando nas redes sociais vídeos com a mesma temática que foram feitas criticando o Hugo Nem Se Importa, né? Como ficou conhecido nas redes sociais agora o Hugo Mota. O Ciro Nogueira, né? Senador da República pelo estado do Piauí. Agora estão saindo vídeos com a mesma temática, só que utilizando as críticas à Rede Globo, né? A Revista Fora até colocou aqui, ó, é um material que está publicado na coluna do Ivan, inclusive vocês podem assistir o artigo vocês podem ler, perdão, o artigo que o Ivan publicou, e aqui traz o seguinte, ó, vídeos, Globo é detonada nas redes após matéria do jornal que defendeu Mota e Ricaços. E aí alguns dos comentários que foram citados ali, inclusive pelos homens em tese e pelos personagens, né, homens e mulheres citados em textos ali de personagens que foram criados com vídeos de inteligência artificial, está o seguinte, qual a novidade? Estão defendendo o próprio rabo, e é verdade. Qual a novidade? A Globo, inclusive, seria impactada pela cobrança do IOF, caso o governo decida, por exemplo, suspender ali a desoneração de vários setores aí, como a gente sabe, que hoje oneram os cofres públicos em quase 1 trilhão com T de tatu, enquanto o Congresso quer que o governo enxugue, por exemplo, 20 bilhões, 15 bilhões, 30 bilhões, só em desoneração, sem contrapartida nenhuma, o governo deixa de arrecadar quase 1 trilhão. Que com certeza a Globo, a Band, a Record, a CNN Brasil não vão fazer nada, evidentemente, para tentar ajudar o governo a reverter essa situação, por exemplo, e fazer com que, em tese, essas mobilizações das redes sociais em defesa do povo, feita pelo povo, acabe sendo um coro entoado também nas redações desses veículos. Isso não vai acontecer. Tanto que no início da semana, eu acho que foi na segunda mesmo que eu fiz esse vídeo aqui, eu vi algumas pessoas falando assim, não, até a mídia tradicional viu que não dá para tapar o sol com a peneira. E eu até citei, né, olha, a mídia profissional não consegue tapar o sol com a peneira, mas é como o Noam Chomsky diz no livro dele, Mídia, Propaganda Política e Manipulação. Em alguns momentos, a mídia tradicional precisa apresentar informações que aparentem um certo compromisso com a sociedade, mas assim que começa-se a tomar destinos distintos daqueles que os grandes financiadores desses veículos querem, tudo volta para o campo central, que é o quê? Defender os interesses das maiorias
das minorias econômicas sob a maioria financeira, sob a maioria social financeira que infelizmente neste momento é formada no Brasil e em vários lugares do mundo por pessoas pobres, tá? E é o que aconteceu para vocês entenderem, né, a gravidade do que teria acontecido. O que aconteceu foi tão grave que a Globo, deixa eu só botar aqui no modo estúdio do meu aplicativo aqui para compartilhar com vocês, que eu acho que é importante vocês terem acesso aqui a esse material que eu quero mostrar para vocês, ó. Cadê? Tá aqui, ó. A gravidade foi tão grande do que aconteceu que, ó, pra aqui, ó. Globo sai em defesa de Mota, ricaços em reportagem, vergonhosa e ridícula no Jornal Nacional. E aí tá aqui, ó. Pra quem não sabe quem é esse príncipe aqui, tá? Esse príncipe aqui da coerência econômica, o Armínio Fraga, ele é o cara que tá sugerindo, por exemplo, que o salário mínimo seja congelado por 6 anos. Aí eu te pergunto, você que tá do outro lado, que é da classe trabalhadora, que trabalha 8 horas por dia, que pega ali ônibus, metrô, bicicleta, carona para ir trabalhar, que cumpre a jornada que o Hugo Mota nem sabe o que é, né? Porque a gente cumpre geralmente na sociedade, o trabalhador, né, das classes sociais mais inferiorizadas, a gente tem uma carga horária de trabalho geralmente 8 horas de trabalho por dia, na chamada jornada 6 por 1. Trabalha de segunda a sábado, folga no domingo. A jornada do Hugo Mota é 1 por 6. Como assim, Carlito, 1 por 6? Obrigatoriamente, o parlamentar só precisa comparecer no plenário da Câmara dos Deputados uma vez por semana na questão do Hugo Mota. Apenas a quarta-feira, das 16 às 20 horas. Se você não sabia, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tem gente que nem sabe disso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui em tempo real, ó. Determina comparecimento apenas às quartas-feiras. Tá aqui, ó. Tem gente que não sabe, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não vou nem trazer uma fonte do nosso campo, porque quando a gente traz fonte do nosso campo para trazer esse tipo de notícia, dizem que a gente está sendo enviesado. Tá aqui, ó. Hugo oficializa exigência de votação presencial na Câmara às quartas. Determinação foi publicada em ata esta segunda-feira. Deputados deverão registrar voto presencialmente somente às quartas-feiras, das 16 às 20 horas. Traduzindo, todos os outros dias da semana, os deputados podem votar pelo celular. Tá aqui na Folha de São Paulo também, ó. Hugo Mota exige presença em plenário só às quartas e libera voto por celular à noite. E aí o que aconteceu? Esta mobilização ganhou as redes sociais e a Veja sentiu, como tá claro aqui, tá? A Veja sentiu, publicou aqui na capa, né? Recaída populista, como se o que o Bolsonaro fizesse não fosse populismo de direita, né? Como se o populismo fosse uma novidade na política brasileira. E diferente do que o Bolsonaro fazia, o que ele chama de política populista do Lula é para a população mesmo que precisa. Não é para bancar, por exemplo, o Armínio Fraga, não é para bancar a cria do Eduardo Cunha, a cria do Ciro Nogueira, que como a gente já revelou aqui, inclusive, vive para cima e para baixo de jatinho, tá? E a gente não pode recuar. Muitas pessoas até questionaram a ministra Gleisi, né? Que a ministra Gleisi foi para as redes sociais pedir para que não critiquem, para que não façam isso, não façam aquilo. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É por isso que é importante esse trabalho que a gente faz aqui, não só de análise política, mas também de contextos e entendimentos sobre conjecturas. Vocês acham realmente que a ministra Gleisi vai vir a público e vai falar assim: ataquem mesmo o Hugo Mota, publiquem mensagens aí criticando o Congresso Nacional? Vocês acham que o Haddad vai vir a público e falar, como inclusive ele foi questionado em diversas oportunidades na entrevista que ele deu ontem, na viagem que ele está fazendo? E tanto a Adélis Ortiz, né, da Globo News, perguntando, não, porque vocês fizeram isso. Outros repórteres, não, porque você foi traído pelo Hugo Mota. Ele falou, isso nunca saiu da minha boca. Ao contrário, a gente sempre foi grato ao presidente Hugo, ao presidente Alcolumbre. Vários projetos importantes do governo passaram nas casas com a ajuda justamente dos dois presidentes, que têm um papel também de ajudar o Brasil. O que as pessoas do povo precisam entender é que este trabalho de divulgar esses materiais nas redes sociais, por exemplo, de divulgar esses materiais aqui, ó, que vários vídeos viralizaram, né, contra a Globo aqui também. Por que será que os olha lá, ó, gravatado para falar dos vídeos de inteligência artificial? Tá aí, ó, a Globo, né, levou somente os especialistas do mercado para falar sobre o Lula, não levou ninguém da classe trabalhadora. Você viu o jornal? Né? Então quer que isso aqui vai viralizar mais, ou seja, aquilo que fizeram em relação ao Hugo Mota, em relação ao Congresso, em relação ao Alcolumbre, em relação ao Centrão, em relação à direita, em relação ao mercado, vão fazer em relação à Globo, porque a Globo é uma representante do mercado. Isso não quer dizer, evidentemente, que casualmente eles não façam matérias de cunho técnico, de cunho profissional.
como a gente trouxe, eles deram ali viram a onda que estava nas redes sociais, viram que teve um clamor popular, aí meio que tentaram ali dizer que eles entendiam. Aí como o mercado cobrou, que é quem banca o Grupo Globo, eles precisaram se mobilizar, como se mobilizaram ontem, para poder ouvir, inclusive, a oposição e o mercado. Tanto que o que se colocou de parlamentares da esquerda foram falas em redes sociais, foram notas, não se teve o mesmo espaço que foi dado, por exemplo, ao Arminio Fraga, o economista que não é a favor, por exemplo, do IOF, mas é a favor de congelar o salário mínimo por 6 anos, é a favor de suspender alguns benefícios sociais, é a favor de acabar com o BPC. Então, assim, nós que somos da militância, da mobilização, nós devemos continuar fazendo essa cobrança. Agora, não esperem, evidentemente, que a ministra Gleisi, que o ministro Haddad, que vários parlamentares ali, inclusive que fazem parte dessas negociações nesse momento, como é o caso do senador Randolfo Rodrigues, que está sendo ali uma ponte também entre o Senado Federal e o presidente da República, fale, olha, continue nas redes atacando esse Congresso de direita que quer ferrar o povo. Eles não vão fazer isso, meus amigos. Por quê? Porque a liturgia do cargo que eles ocupam exige uma posição mínima, né? Vamos chamar assim, uma formalidade mínima que não permite que eles fiquem em público falando, olha, ataquem realmente o Hugo Mota, critiquem realmente o Alcolumbre. Eu tô falando isso porque eu vi algumas pessoas criticando a ministra Gleisi Hoffmann e a gente precisa entender, a ministra não pode tomar posição de militante, gente. A militância cabe à militância, ela tem de dialogar com pessoas da direita e com pessoas da esquerda no Congresso, porque a gente precisa desses votos para aprovar projetos importantes para o governo. Mas nós, o povo, nós devemos continuar e podemos continuar assim a mobilização, tá bom? Vamos continuar cobrando, o que a Globo fez ontem é mais do mesmo, particularmente não me surpreendeu, porque eu já tinha cantado essa pedra aqui alguns dias atrás, e peço a você que se você puder colaborar com o trabalho aqui da Revista Fórum, seja membro aqui do canal da Fórum, se inscreva aqui, me siga também no meu canal do YouTube, o Historiador, porque essa campanha a gente vai ter de apertar, claro, cada vez mais ali, dentro do que a gente pode fazer, até o povo entender a importância de 2026 a gente mudar esse Congresso do campo de maioria da direita para o campo de maioria da esquerda. Eu até achei engraçado, né, porque vários parlamentares que deram entrevista, inclusive lá para o Grupo Globo, criticaram que estão fazendo isso, atacando o Congresso, atacando aquilo, atacando aquele lá. Acho que vai ficar uma diferença bem grande do que vocês fazem pro que a gente está fazendo, tá? A gente não está atacando ninguém com fake news, a gente não está inventando história contra ninguém, a gente não está perseguindo ninguém. Ao contrário, o que o povo está fazendo é cobrando vocês do Congresso, que recebem muito, em específico parlamentares da direita, para entregar pouco ou quase nada. É basicamente isso, tá? Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa o like e até o nosso próximo encontro na segunda-feira. Tchau!